Estamos na Fortaleza de São José de Macapá, uma das 7 maravilhas do Brasil. O forte começou a ser construído em 1764. 18 anos depois, foi entregue com mais de 80 canhões para defender o Amapá de possíveis invasões, o que nunca aconteceu. Aqui, o povo se defende de uma outra maneira, exercendo a cidadania. E foi o que aconteceu no primeiro turno das eleições. Os amapaenses foram às urnas para exercer o direito de votar em seus representantes. Dos mais de 550 mil eleitores aptos a votar, pouco mais de 19% não compareceram às urnas, o que representa que a cada 5 pessoas, apenas uma não foi votar. No segundo turno, os amapaenses voltam às urnas para escolher somente o presidente da República. O futuro governador do estado já foi eleito no primeiro turno. O direito ao voto chegou aos recantos mais distantes do Amapá. Temos 16 municípios, com vilas, comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas. Em muitas delas, o acesso é difícil, como na vila do Sucuriju, distante 221 quilômetros da capital Macapá. É uma comunidade litorânea. Tanto no primeiro e agora para o segundo turno, as equipes do TRE percorrerão cerca de 8 horas por terra e mar para garantir a democracia para as famílias do lugar. Mas a dificuldade das longas distâncias está longe de ser o único problema enfrentado pelas equipes do tribunal. As fake news ainda continuam a ser disseminadas pela internet. Assim que nós temos conhecimento que está ocorrendo uma fake news, a Justiça Eleitoral, e é bom que se diga que nós agimos de forma integrada nacionalmente. Se uma fake news está sendo vinculada aqui no Amapá, nós não só combatemos essa fake news, como também encaminhamos para o TSE, para que o TSE distribua nacionalmente para que todos os eleitores brasileiros tenham conhecimento do combate, da informação verdadeira. Fake news é um problema para todos nós. Então, cuidado, a fake news pode ser enquadrada entre alguns tipos penais, como injúria, calúnia, difamação. Então, é um assunto muito sério que deve ser combatido. Não serão mais 5 cargos que teremos que escolher. Teremos que escolher apenas o presidente da República e o sistema, então, todo ele é repetido, todo aquele teste de integridade, alimentação de programas, treinamento de mesário específico para isso, toda a logística com transporte da máquina, transporte de pessoas que vão atuar, o corpo militar, mesários, enfim. Toda essa estrutura, que é uma estrutura de guerra, é uma estrutura realmente grandiosa, será toda repetida para o segundo turno. No Parlamento Estadual, das 24 cadeiras, 10 serão ocupadas por novos deputados. O início da 9ª legislatura da 5ª sessão legislativa será em 1º de fevereiro de 2023.